Uma conclusão sobre interdependência e ganhos comerciais. Então, este é o assunto do vídeo de hoje. E caramba, já estou quase terminando o capítulo 3 desse livro aqui, ó, Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. Super utilizado aí nas faculdades de economia. Eu utilizei na minha, inclusive, na faculdade, né, na disciplina de Introdução à Economia, justamente. E é o seguinte, esta playlist que estou construindo aqui no canal é sobre economia básica, e estou utilizando este livro. Então vamos à conclusão do capítulo 3 sobre interdependência e ganhos comerciais. Você deve agora entender os benefícios, tem um pequeno texto e eu vou acompanhar esse texto e trazer pequenos comentários sobre ele. Você deve agora entender os benefícios de viver em uma economia interdependente, ou seja, uma economia que está conectada com a outra. Quando o povo norte-americano compra meias da China, quando os habitantes do Maine tomam suco de laranja da Flórida, e quando alguém contrata o filho do vizinho para cortar a grama, as mesmas forças econômicas estão em ação. O princípio da vantagem comparativa mostra que o comércio pode beneficiar a todos, e isso eu tratei ao longo de todos os últimos vídeos. Por que o princípio de vantagem comparativa diz o seguinte: vantagem comparativa significa a habilidade para produzir um bem com o menor custo de oportunidade que outro produtor. Então é a habilidade que um produtor tem em produzir um bem com o menor custo de oportunidade. E o que é o custo de oportunidade? É aquilo de que devemos abrir mão para obter algum item. Então, por exemplo, o custo de oportunidade do Brasil, que produz muita soja. Vamos pegar o exemplo da soja. Então, o Brasil ele tem uma vantagem comparativa em produção de soja. Por quê? Porque o custo de oportunidade do Brasil é menor no que se refere à plantação de soja. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o que o Brasil está deixando de ganhar quando ele planta soja? Só se for uma outra cultura, né? Milho, feijão, alguma coisa assim. Mas ainda assim, se ele optou pela plantação de soja é porque ele tem o menor custo de oportunidade. O ganho máximo dele está na soja e não em outros produtos. Então, ele ter feito, estou dizendo ele aqui, estou generalizando, lógico, né? Mas assim, de modo geral, somando todos aqueles grandes produtores, todos os produtores de soja, eles fizeram essa escolha porque o custo de oportunidade deles, neste caso, é menor, ou seja, ele perde menos. Agora vamos pensar num caso, não no Brasil como um todo, mas vamos supor que eu tenho o meu próprio sítio. Então eu tenho que escolher lá entre soja, milho, feijão, seja lá o que for. Por que eu escolhi soja e não outra plantação? É porque o menor custo de oportunidade está em plantar soja. Se eu plantar feijão, eu vou ganhar menos. Se eu plantar milho, eu vou ganhar menos. Então eu escolhi a soja justamente porque ela me permite ter um menor custo de oportunidade naquela situação. E aí isso me dá uma vantagem comparativa. Mas aqui nós estamos pensando em economia básica em termos de interdependência e ganhos comerciais entre regiões, entre países, entre grandes grupos, vamos dizer assim. E o Brasil tem essa vantagem comparativa por N razões, porque tem muita terra. A vantagem comparativa que o Brasil tem com relação ao Japão, por exemplo, a implantação de soja, é superior porque o Japão ele não tem essa tradição, ele não tem terras cultiváveis para soja. Então a vantagem comparativa nesse caso do Brasil é superior. E aqui, ao longo do capítulo, nós vimos isso, então, né? O princípio da vantagem comparativa mostra que o comércio pode beneficiar a todos. Porque alguém, uma nação, por exemplo, que tem uma vantagem comparativa, e ela tem vantagem comparativa naquele produto ou naquele mercado, enquanto que outras nações têm outros produtos. E o excedente dessa produção, ele tem uma propensão a comercializar, não vai ficar para si, né? Então ele vai comercializar e isso beneficia a todos, porque o custo daquilo acaba sendo menor. Depois de entender por que a interdependência é desejável, já que cada um se especializa naquilo que ele é bom, ou seja, que ele tem a vantagem comparativa, se especializar traz essa ideia de que é melhor por conta disso, porque a vantagem comparativa, ou seja, o menor custo de oportunidade é meu. E eu desejo isso, né? Porque eu vou contribuir para todos. No fundo, não que eu queira contribuir para todos, mas se o menor custo é o meu, então eu vou para esse lado. Depois de entender por que a interdependência é desejável, você talvez esteja se perguntando como isso é possível. Como as sociedades livres coordenam as diversas atividades de todas as pessoas envolvidas em suas economias? O que garante que os bens e serviços vão dos que os produzem para os que vão dos que os produzem para os que os deveriam consumir? Em um mundo com apenas duas pessoas, como a pecuarista e o agricultor, a resposta é simples. Elas podem negociar diretamente e alocar recursos entre si.
No mundo real, com bilhões de pessoas, a resposta não é tão óbvia. Abordaremos essa questão no próximo capítulo, no qual veremos que as sociedades livres alocam recursos por meio das forças de mercado da oferta e da demanda. Então, veja que aqui apenas uma brevíssima introdução nos últimos vídeos, para a gente ter uma noção de que existe esses conceitos, né, de vantagem comparativa, vantagem absoluta. Inclusive, o que é a vantagem absoluta? A habilidade para produzir um bem empregando menor quantidade de insumos que outro produtor. Então, se eu sou um produtor de soja e eu uso muito menos, meu custo é muito menor que outro produtor, eu tenho uma vantagem absoluta. Agora, se eu tenho um custo de oportunidade, ou seja, eu não estou deixando de ganhar em outras áreas e esse custo me dá a vantagem sobre plantação de soja, então eu tenho uma vantagem comparativa. Beleza? Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Lembrando, playlist de economia básica aqui no canal. No vídeo passado eu tratei sobre os Estados Unidos devem comerciar com outros países? Essa foi uma pergunta. Valeu!